Já iniciei o exercício 921, que é um cone de revolução que está assente num plano horizontal e que vai ser iluminado por um ponto L. Representei já as projeções e as visibilidades nos contornos aparentes do meu cone. E agora vamos iniciar ao método para determinar a sombra própria e a sombra projetada. Esse método é o mesmo quer para cones, quer para pirâmides. Há ligeiríssimas variações em relação ao facto de ser um foco luminoso. Se fosse uma direção luminosa, nós iniciávamos com uma reta L a passar pelo vértice, com a direção dada, convencional ou não. Como é um ponto, nós fazemos esse início do método com uma reta L que passa pelo vértice na mesma, mas tem a direção do ponto, ou seja, também passa pelo ponto de luz. Vamos então iniciar o método. Já passamos então a reta L pelo vértice e pelo ponto L e achamos a interseção da reta com a base. Ora, a base agora é um plano horizontal, então temos o nosso ponto I com a projeção 2 sobre a projeção do plano e então é pela projeção I1, aquela em que vamos ter a base em verdadeira grandeza, que vamos continuar o processo, ou seja, passar as duas tangentes à base. Quando passarmos as tangentes, vamos então determinar quais é que são as geratrizes de luz-sombra. Já tracei as tangentes à base e já tenho então as duas geratrizes que encontrei e que chamei de geratriz AV e geratriz BV. Vou determinar agora as duas projeções, portanto a projeção frontal que falta, e já consigo então perceber a sombra própria do meu cone, ou seja, a parte do lado direito do cone vai ficar assombreado. Neste momento já tenho a sombra própria definida e com a representação gráfica. Então as nossas geratrizes AV e BV fazem a fronteira da sombra própria e luz própria do cone. O passo seguinte é achar a sombra destas geratrizes para fazer a sombra projetada nos planos de projeção. Portanto, vou determinar a sombra de V, de A e de B. Determinei as sombras dos três pontos, vou agora unir. Como as sombras dos pontos A e B são sombras na projeção 1 e a sombra do ponto V é uma sombra na projeção 2, então já determinei a sombra virtual de V. Portanto, vou fazer essa ligação, sabendo que então vão haver quebras nas sombras destas duas geratrizes. Liguei então a sombra 1 do ponto A e do ponto B à sombra virtual 1 do ponto V e já tenho ali os meus pontos de quebra e agora vou ligar, porque já posso, à sombra real do ponto V e fico com uma boa parte da minha sombra projetada já concluída. Falta agora fechar a sombra projetada, percebe-se que ela está aberta, não é? Em B de sombra 1 e A de sombra 1, e ela fica fechada com a sombra da circunferência. Se repararem, a circunferência está na projeção 1 e os pontos A e B de sombra são sombra 1. Isso quer dizer então que não vai haver nenhuma quebra mais. Ou seja, a minha circunferência que está num plano horizontal vai-se projetar a sua sombra sem deformações nenhumas e, portanto, para nós determinarmos esta parte da sombra que falta, esta parte da sombra da base, podemos apenas achar a sombra do seu centro, portanto, vamos encontrar um O de sombra 1 e ligar A de sombra 1 e B de sombra 1, tendo em atenção que vão existir invisibilidades, não é? Uma vez que agora a figura está a flutuar e vai haver uma parte da sombra que vai ficar invisível por baixo da figura. Isso vai-se notar principalmente na projeção horizontal. E tenho a sombra projetada concluída, ou seja, já está fechada. O que é que eu fiz? Determinei a sombra do ponto O, encontrei então O de sombra 1 e com um compasso fiz
um arco de circunferência com centro em O de sombra 1 e abertura em A de sombra 1 ou B de sombra 1. Essa parte da sombra da base vai ficar em verdadeira grandeza. Tendem atenção que há uma parte que fica escondida e, portanto, invisível por baixo da base. Para concluir, falta apenas o preenchimento gráfico da sombra projetada. E agora sim, já temos o exercício concluído com o preenchimento gráfico da nossa mancha de sombra projetada. E agora vamos ver uma simulação do exercício 921. Eu vou tentar colocar aqui o foco de luz mais ou menos na posição e podemos ver então a sombra projetada das duas geratrizes a quebrar e a ir à sombra do vértice e um pouco da sombra da base que dá uma circunferência ou um arco de circunferência não distorcido. A sombra própria, como isto é uma situação real, nós não vemos a sombra própria das geratrizes, mas vemos uma zona de degradê.